Vamos lá, mais uma aula do Enfermeiros do Bem. Hoje, com o nosso amigo palestrante aqui, Fábio Silva, vai falar um pouco sobre a contribuição da farmácia no processo da enfermagem. O Fábio é um profissional aí que já está há 18 anos na área da enfermagem, nessa área hospitalar. Da Tem farmácia. muito. Mesmo com essa cara de novinho aí, já tem bastante experiência, então acho que vai ser de muito poder a palavra dele para poder ensinar aqui para a gente um pouquinho hoje. Com você aí, Fábio. Obrigado. Queria agradecer ao Richard, né? Ele não pôde estar aí com a gente hoje. A oportunidade, né, de estar falando aí um pouquinho o que a farmácia pode contribuir para a enfermagem, para os processos de segurança do paciente. E agradecer também aí à comunidade de enfermeiros do bem, né? Acho que acredito que se a gente trabalhar em conjunto, a gente vai conseguir um resultado em prol aí do paciente. Eu vou aqui compartilhar minha apresentação. Eu queria que vocês falassem para mim se vocês estão conseguindo visualizar. Abriu, Fábio. Sim, já está. Abriu? Então, eu vou falar um pouquinho, né, da contribuição da farmácia nos processos da enfermagem. Então, hoje, a gente, como farmácia, a gente precisa estruturar alguns processos, né, para facilitar esse caminho do medicamento na instituição. Então, é muito importante a gente, como farmacêutico, na instituição hospitalar ou numa clínica, ou na oncologia, na área ambulatorial, sempre pensar em como contribuir nos processos para facilitar para a enfermagem. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre mim, né? Então, eu sou formado em farmácia, eu tenho aí 18 anos de formado, eu tenho 3 pós-graduação, uma fiz em MBA em Planejamento, Auditoria e Gestão em Saúde, a segunda foi em Administração Estratégica e a terceira aí em Logística. Então, depois né, na minha experiência profissional, então eu comecei na Redditor, né, então foi uma empresa aí que eu fiquei 15 anos, dela eu entrei como coordenador de compras da central de abastecimento, e aí com o tempo eu virei gerente de suprimentos, da cadeia toda de suprimentos. E aí nessa instituição da Redditor, eu era gerente de suprimentos de 4 hospitais. Então, Santa Luzia, Santa Helena, Coração do Brasil e o DF-Star. E aí depois eu tive, né, a oportunidade de trabalhar no Hospital Anchieta, que ele a gestão era feita pela Cora Saúde. Depois da Cora Saúde, eu fui para o grupo Ococlínicas, que era um grupo aqui de oncologia em Brasília. E agora eu estou no Hospital Águas Claras, que é da rede DASA, né? Então, eu assumi aqui a gerência de farmácia do Hospital Águas Claras. Então, isso aqui é um pouquinho sobre mim. Tá passando. Então, aqui, gente, é um pouquinho, eu acredito que a gente tem. A primeira coisa que eu queria falar é a questão do relacionamento, né? Da farmácia com a enfermagem. Então, eu acredito que cria muito ruído entre esse relacionamento entre a farmácia e a enfermagem e acaba todo mundo criando uma cultura de guerra, né? Então, isso acaba, acredito eu, dificultando, né, nos nossos processos, que acaba atingindo o paciente. Então, primeira coisa que eu acredito que a gente tem que ter é quebrar o gelo. Então, a gente tem que ser coração, a gente tem que estar aí unido um com o outro, né? Pensando aí na segurança do paciente. Cada um é claro com a sua autonomia, com a sua responsabilidade, mas a gente tem que estar pensando em prol do paciente e às vezes deixando algumas coisas, algumas brigas, algumas rixas entre um setor e o outro. Então é isso que eu queria deixar, que eu sempre trabalho, né, na gestão do meu time com essa união, com essa parceria, da gente sempre buscar agregar, né, na assistência ao paciente, né? E então isso é bem importante no nosso processo. E aqui é um pouquinho do que eu vou falar. Então, primeiro eu vou mostrar alguns casos de erros né, relacionados a medicamento. Segundo, eu vou explicar sobre o ISMP, que é muito importante aí
para nós farmacêuticos que está trabalhando na área de dispensação de medicamentos. E agora, a partir desse momento, eu vou começar a entrar um pouco do que a gente pode ajudar nos processos da enfermagem, do médico, da instituição como um todo. Primeiro, avaliação de prescrição. Segundo, é o psicotrópico, medicamentos de alto risco, uso de medicamentos nas cirurgias, medicamentos LASA, devolução de medicamentos, guarda segura de medicamentos e algumas considerações finais. Então, o primeiro que eu quero falar é sobre a questão do nosso ambiente de trabalho, né, um ambiente hospitalar. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 3 milhões de pessoas hoje, né, ao ano, 3 milhões de pessoas ao ano morrem por algum evento de assistência ou por infecção no ambiente hospitalar. Isso reflete 1 a cada 10 pacientes, ou seja, o hospital ele é um ambiente muito que contém muito risco, né? Então a gente precisa sempre estar pensando nessa segurança. E se a gente comparar por um evento de aéreo, então 1 a cada 10 voos, 10 milhões de voos pode acontecer algum evento aéreo. Então, para a gente ter uma ideia de proporção. Então aqui alguns eventos que acontecem, né, que a gente tem ideia porque caiu no noticiário, mas eu tenho certeza que acontece outros, né, que não são reportados para a gente da sociedade, mas eu queria reforçar a questão de o quanto é importante a gente se preocupar com a questão medicamentosa na nossa instituição. Então, esse aqui foi um caso de um homem de 28 anos que está em estado vegetativo porque ele recebeu uma dose errada do medicamento. Então, ele recebeu 20 comprimidos de um medicamento que era usado para hipertensão. E ele usou 20 comprimidos e a dose correta era 2 comprimidos. Então, ele hoje está em estado vegetativo. Então, isso é uma criança que foi prescrito um medicamento inalatório, né, lá no Ceará, e ele acabou recebendo o medicamento inalatório na veia. E isso aí acabou dando várias consequências para essa criança. O outro caso é a técnica de enfermagem, né, que acabou administrando óleo mineral na veia desse senhor, e ele acabou indo a óbito. O outro caso que eu queria reforçar é essa criança que morreu no Pará, e aí a família está aguardando, né, alguma questão da justiça, alguma ação da justiça, e essa criança acabou falecendo porque administraram cloreto de potássio direto na veia dela, né? Então a técnica de enfermagem, por um erro aí de interpretação, acabou administrando esse cloreto nessa criança de 2 anos. E aí também uma idosa morre em Campo Belo após ter recebido glicerina na veia. Então acho que esse aí todo mundo conhece esse caso, né? Ele teve grande repercussão no Brasil. Então era um soro que era para ter sido administrado e acabou sendo administrado a glicerina e ela foi a óbito. Então, tanto que é importante a gente pensar nessa questão dos erros, né? Então, que eu sempre reforço, quando a gente tem um evento no nosso setor, quase evento, a gente sempre investigar o que a gente pode fazer para contribuir para com que esse evento não aconteça novamente. Então, a questão da notificação é muito importante para a gente, né? Porque a gente consegue montar diretrizes e processos para melhorar aí a segurança na cadeia medicamentosa. Então, uma das ferramentas que a gente como farmacêutico, a gente sempre busca é o ISMP. O ISMP é o Instituto para a Prática Segura do Uso de Medicamentos. Então, ela é um instituto, né, não governamental que tem como foco a questão de promover o uso seguro de medicamentos. E eles publicam, né, mensalmente, trimestralmente, a questão de um boletim, de um boletim que fala pontos de orientação sobre o uso de medicamentos. Então, aqui tem alguns, né? Então, sobre segurança de rótulos e embalagem de medicamentos, medicamento potencialmente perigoso, de uso ambulatorial. Então, é uma atualização que teve dos medicamentos de alta vigilância, prevenção de erros relacionados ao
uso de dispositivos inalatórios. Então, nesses boletins, eles explicam o processo e o que a gente pode estar fazendo como cadeia, como hospital, para melhorar esses eventos, para não acontecer esses eventos aí na nossa instituição. E, além disso, também eles publicam alertas de segurança. Então, quando acontece algum evento grave, algum evento que o paciente vai a óbito, eles emitem esse alerta para a gente se preocupar e implementar o processo que eles estão sugerindo. Então, um dos exemplos foi a questão da penicilina. Então, teve um paciente que foi a óbito porque foi administrado a penicilina IV. Então, eles sugeriram a gente a colocar na etiqueta da penicilina, quer dizendo, o medicamento deve ser administrado por via intramuscular e não por via endovenosa. Então, esses alertas aí deixam a gente mais alerta, né, no caso, em relação a essa diretriz de hospital. Então, quando acontece algum evento em algum local, eles pegam isso e sinalizam o evento que aconteceu, como que aconteceu e dá sugestão para a gente ter uma ação aí nas nossas instituições. E o primeiro cuidado aí que a gente, como farmacêutico, a gente pode auxiliar a questão de administração de medicamentos é a avaliação da pressão médica. Então, hoje, nos nossos hospitais, né, no meu hospital, a gente tem uma equipe de farmacêuticos que faz a avaliação da pressão médica. Então, antes dessa pressão médica ir para a produção, ela passa pelo crivo do farmacêutico, o farmacêutico faz essa avaliação, vê se tem algum erro da pressão, e aí sim vai para a produção. O que o farmacêutico olha nessa pressão? Ele olha a dose, ele olha o horário de administração para ver se está compatível com aquele medicamento, ele vê se tem uma duplicidade terapêutica, vê se não tem o mesmo medicamento com a mesma eficácia, né, e aí ele vai e conversa com o médico, vê se tem alguma interação medicamentosa grave, vê se o paciente tem uma alergia sinalizada na internação dele e que mesmo assim o médico prescreveu. Ele vê também se tem algum medicamento não padronizado, prescrito, se o paciente trouxe este caso ou não, se a gente vai precisar comprar. Ele dá a sugestão de substituição do medicamento que tem o mesmo princípio ativo, então, às vezes eu não tenho aquele, eu tenho outro, que é o mesmo princípio ativo, então ele coloca isso também como sugestão nessa avaliação medicamentosa, nessa avaliação de pressão, tá? Então, é muito importante o farmacêutico estar avaliando essa pressão. E aqui eu trouxe um resultado, né, de um hospital que eu trabalhei, que a gente fazia essa avaliação de pressão e olha só os erros. 3% foi por erro de dose, 6% medicamento prescrito em duplicidade, 6% em erro de unidade de medida, 13% em relacionado ao protocolo de TEV e necessidade, 32% horário dos medicamentos e frequência dos mesmos, então o horário de administração estava errado, a frequência estava errada, e 34% foi o quê? Medicamento não padrão prescrito, que a gente teve que ter alguma ação aí com o paciente ou com o corpo clínico ou com o corpo de enfermagem. Então, esse aqui foi um resultado que a gente teve aí no hospital que eu trabalhei. E agora a gente vai falar um pouquinho do medicamento psicotrópico, né? Então, é uma portaria que a gente tem que consiste, né, a questão do psicotrópico, é a portaria 344 de 98, e aí a gente tem, né, sempre tomar um cuidado, porque tem várias diretrizes de controle, né, porque ele é um medicamento que pode causar aí alterações no comportamento, cognição, humor, e além disso, pode causar dependência. Então, essa portaria tem, né, a gente tem que tomar cuidado, tem que monitorar, tem que controlar o uso, tanto na área hospitalar quanto na área de drogaria. Então, só mais para sinalizar para vocês que tem essa portaria, que tem todas as diretrizes aí que a gente precisa seguir. Então, qual é um processo que a gente pode fazer para auxiliar esse corpo de enfermagem? Colocar a diferenciação na prescrição. Então, note aqui que o medicamento psicotrópico, ele está em negrito. Então, ou seja, quando a enfermagem vê que o medicamento está em negrito, ele já vai saber que é um medicamento controlado. Nesse caso aqui também tem um medicamento em negrito e sublinhado.
E neglito sublinhado quer dizer o quê? Que ele é um medicamento é um MAV, de alta vigilância. Então, com isso, a enfermagem já sabia que aquele medicamento eu teria que ter um cuidado maior. Então, isso aqui a gente fez no hospital que eu trabalhei, que a enfermagem já conseguia ver perceptível que era um medicamento que teria que ter um cuidado a mais. Então, a questão de identificação, né? Então, hoje é importante a gente identificar esse medicamento controlado. Então, a gente identificava aí com a etiqueta preta, né? Escrito medicamento psicotrópico ou medicamento da portaria 344. E também a gente tem também uma embalagem da cor do medicamento. Então, a gente entrega o controlado numa embalagem preta, né? E aí também um medicamento com essa sinalização em preto. E também a gente faz entrega separada, então é um estoque separado também dentro da farmácia. E aí a gente também entrega separado para a enfermagem. E a gente tem a prioridade para entregar para o enfermeiro. Então, o enfermeiro recebe esse controlado e o enfermeiro também armazena no escaninho do paciente de forma separada. De preferência, trancado, né? Do ambiente trancado, esse medicamento controlado e esse MAV. Se não for possível, um ambiente mais restrito com chave e cadeado. E que a enfermagem faça o controle de dispensação, né, desse medicamento aí para o técnico e a devolução também, que seja um enfermeiro que a gente sempre orienta. E agora eu vou falar um pouquinho de medicamento de alta vigilância. Então, ele tem várias nomenclaturas, ele já foi chamado de medicamento potencialmente perigoso, medicamento de alta vigilância, e atualmente ele está sendo chamado de MAV, que é medicamento de alta vigilância. Então, ele é um medicamento que a dose terapêutica dele está próxima à dose tóxica, ou seja, que qualquer falha na administração daquela dose, eu posso causar o óbito do meu paciente. E aí as lesões, né, quase permanentes ou fatais. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado com esses medicamentos. E aí o SMP, ele publicou esse boletim, né, esse boletim atualizado, né? Então ele fez um novo estudo e nos sugeriu os hospitais a fazer essa nova identificação desses medicamentos. A gente, como hospital, a gente pega todos os medicamentos? Não, porque são muitos. Então, a gente faz uma avaliação, vê o que tem que está mais de acordo com o nosso hospital, e aí a gente coloca aquele medicamento para seguir aí as diretrizes do medicamento de alta vigilância. Então, quem quiser aí buscar, né, queira saber quais são os medicamentos, por que ele foi considerado como o MAV, pode entrar lá no SMP que está publicado. Então, aqui é um pouco da nossa etiqueta, né? Então, a gente tem uma etiqueta diferenciada também, que está escrito aí medicamento potencialmente perigoso, ou como MAV, ou como de alta vigilância. E também a gente coloca ele também no saco diferenciado vermelho. Então, ou seja, todo mundo que tem acesso àquele medicamento, ele já sabe que precisa ter um cuidado diferenciado. E aí também na farmácia a gente separa um local diferenciado. Então, o MAV, ele não vai estar junto com os outros medicamentos. Por quê? Porque ele precisa ter um cuidado diferenciado, né? Então, a gente precisa também treinar os nossos colaboradores que precisa ter uma separação diferenciada, uma entrega diferenciada, um armazenamento no posto de enfermagem ser diferenciada e, além disso, também uma devolução diferenciada. Então, é muito importante, né, a gente mostrar para a enfermagem que aquele medicamento ele está sinalizado com a etiqueta vermelha, escrito, e, além disso, ele está no saco vermelho. A outra diretriz também, ele foi um alerta de segurança, que um paciente foi a óbito devido à administração do cloreto de potássio de forma pura, foi a colocar o dizer, diluir antes de administrar. Então, a gente também identifica esses medicamentos aí, cloreto de potássio, né, que tem um risco maior, com o dizer, diluir antes de administrar. Então, quando a pessoa pega, para ela já ter uma visão de que ela precisa diluir. E a questão de reforçar a questão da dupla checagem para esses medicamentos. Por que é importante eu fazer a dupla checagem? Para a gente ter uma confirmação de que realmente eu estou pegando o medicamento correto e que eu estou diluindo de forma certa. Então, por isso que é importante eu também criar na minha instituição
esse processo de dupla checagem, né? Principalmente com cloreto de potássio, esses medicamentos que têm maior risco do paciente ir a óbito. Então, isso foi uma diretriz que teve, né, lá e aí no ISMP, que a gente seguiu aqui nos hospitais que eu trabalhei, todos seguiram essa diretriz. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o uso de medicamentos nas cirurgias. Então, a gente sabe, né, que o anestesista, ele usa vários medicamentos, então ele pega várias seringas, né, e coloca vários medicamentos e a gente, como farmácia, a gente precisa se preocupar com essa administração desse medicamento. Como é que o anestesista vai saber que aquele medicamento é o Dormonide? Como é que ele vai saber que é o Tramal? Então, o SMP também, ele publicou aí uma diretriz de identificação desse medicamento no centro cirúrgico. Então, ele é um medicamento aí por cor, né? Então, cada classe terapêutica tem uma cor, e aí tem um nome e o médico só coloca a dose e identifica a seringa. Então, geralmente, ele vai em cima do carrinho, né? De anestesia, ou ele fica dentro da sala cirúrgica. E aí o médico vai identificar essa seringa de acordo aí com o princípio ativo do medicamento. Então, isso é importante porque a gente consegue já evitar aí um erro de dose, de administração do medicamento, né, dele confundir um medicamento com outro ou até misturar aí as seringas com o mesmo medicamento. O outro processo importante, né, que a farmácia pode contribuir para a enfermagem é o medicamento chamado, os medicamentos Look-alike e Sold-alike. Então, aquele medicamento que tem grafia e som semelhante. Então, a gente da farmácia é importante identificar esse armazenamento. Então, onde ele está armazenado, eu preciso identificar para o meu colaborador que aquele medicamento ele precisa ter um cuidado na hora de guardar, que eu posso confundir ele com outro, justamente por ele ter um som, uma grafia semelhante. Eu preciso também identificar esse medicamento na minha prescrição médica, então justamente para quando a enfermagem pegar aquela prescrição, já saber que aquele medicamento ele pode ter uma confusão aí né, com outro medicamento. Eu preciso também identificar ele no sistema para quando eu imprimir uma etiqueta do fracionamento que eu estou fazendo, já vem também com essa diferenciação. Então, isso tudo são formas da gente trabalhar com que todos tenham uma preocupação com esses medicamentos. Então, aqui são exemplos, né, que eu quis mostrar para vocês. Um é de uma prescrição eletrônica, então a gente tem aí o Pontosol, que ele está com o início minúsculo e o final maiúsculo. Então, a prescrição impressa também está do mesmo jeito. Então, o início minúsculo e o final aí maiúsculo. E uma identificação no BIM. Então, DIPIR minúsculo e ONA maiúsculo. Então, ou seja, o time também na hora de pegar esse medicamento, ele vai saber que tem outro com a mesma grafia ou com som semelhante. E aqui é um pouco da nossa etiquetagem. Então, o Ipoverin também é identificado aí diferente, e o Iponor também é identificado aí diferente, para com que todo mundo tenha essa visão de que trata-se de um medicamento LASA. E agora eu vou falar um pouquinho aí do processo de devolução, né? Então, hoje o processo de devolução, ele é crítico, né? Porque hoje a gente vê que a pessoa acaba utilizando aquele medicamento para outro paciente, né? Então acaba não devolvendo para a farmácia. E isso desencadeia vários erros, né, no processo de faturamento da conta do paciente. Então o que a gente implementou? A gente implementou uma caixa para que a pessoa coloque a devolução. A partir do momento que ela colocou esse medicamento na caixinha de devolução, ela não consegue pegar de volta. A única pessoa que consegue pegar de volta é a farmácia que possui a chave. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que é. Então, eu vou lá, coloco o medicamento, né, o saquinho, e jogo ele para dentro. Então, a partir do momento que eu coloquei ele para dentro, não tem como pegar de volta. Então, isso é importante aí para a gente ter essa estabilidade de devolução e garantir que a devolução chega para a gente. E aqui é um pouco do processo da guarda segura, né? Então, hoje a gente sabe que o paciente ele traz os medicamentos de casa, né? Então, muitos acabam não aceitando essa guarda
do medicamento no escaninho dele, porque ele acredita que vai sumir o medicamento, ou ele vai esquecer de tomar esse medicamento. E aí, o que a gente criou nos hospitais que eu trabalhava? Uma caixinha de acrílico, né? Então, essa caixinha de acrílico tinha um cadeado, esse cadeado era por senha, então a única pessoa que sabia da senha era a enfermagem e a gente da farmácia, e a gente deixava esse acrílico no leito do paciente, ou seja, o paciente ele conseguia visualizar o medicamento dele, né? Então não tinha risco de perder nem nada, e ele sabia que estava guardado lá, então na hora da administração a enfermagem pegava aquele medicamento na caixinha e lacrava ele. Então a caixinha do lado é uma caixinha que a gente conseguiu aí que já desenvolver mais robusta, né? Que aí já com senha digital, que aí que ficou um pouco o processo mais porque a caixa de acrílico ela é um pouco frágil, então acabava estragando. Então por isso que fez aí um processo uma caixa mais rígida e com senha digital, porque às vezes o cadeado some, às vezes a pessoa não lembrava da senha, então tinha esses gargalos aí que com a senha digital acabou que não aconteceu. Então, finalizei minha apresentação. Então, aqui são os meus contatos, né? Então, meu e-mail aí para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, uma visita, conhecer mais de perto. Tem o meu LinkedIn, né? Que é Fábio Silva. E aí também eu estou num grupo lá da comunidade de enfermeiros do bem. Então, assim, é uma forma resumida, né? De mostrar aí os processos que a enfermagem pode agregar, né? Que a farmácia pode agregar na enfermagem. Tem vários outros aí, né? Só que como o tempo é curto, eu decidi colocar esses que são os mais importantes e iniciais aí na cadeia medicamentosa. Então aqui é uma frase, né? Feliz é aquele que aprende com o que ensina e transfere o que sabe. Então espero aí que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo. Estou muito feliz aí em fazer parte desse momento. E eu dou a palavra aí para o Cristiano. Muito bom, Fábio. Temos muitos pontos, né, da farmácia, quem trabalha realmente nos bastidores ali, a gente não, que lá tá lá mais no final, não consegue entender a dificuldade, todos os pontos mesmo que tem para ter o cuidado com o paciente, para ter o cuidado com as pessoas e o quão importante é essa função. E às vezes a gente não sabe, não vê, não entende isso. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa aí, ou no chat, se alguém mandar aí eu leio, e se não quiser, e se quiser abrir o microfone para poder falar também, pode ficar à vontade. Por Janderson, favor, pode abrir o microfone aí e Fábio, falar. parabéns aí pela palestra. A gente vê que há muitas barreiras, né, até chegar ao paciente. Mesmo assim, acontece, né? De vez em quando a gente vê alguma notícia que acontece isso. Foi muito bem apresentado por você, essas barreiras, mas a minha pergunta não se refere muito a barreiras, se refere a valores, né, a dinheiro. A gente sabe que tem muitos medicamentos que a gente tem a estabilidade dele, né? Ele tem um tempo de conservação. E muitas vezes na conta a gente pega dá um exemplo, um frasco. Só que ali, aquele frasco, ele poderia ter durado 48 horas, uma dose. E aí a minha pergunta para ti é: há algum estudo baseado em cima disso para vocês auxiliar a enfermagem quanto a essa estabilidade? Eu sei que muitas vezes a gente tem um documento, mas eu vi uma coisa interessante que você apresentou, foi a parte de alguns avisos, né, nas embalagens, administrar com diluição. Então, assim, eu não sei se você poderia me dizer assim, se tem algum estudo referente a isso, mostrar que aquele medicamento ele tem uma estabilidade de 48 horas e que a enfermagem fique tranquila que em 48 horas, se ela tiver dose para ser administrada, ela vai usar um frasco. Não sei se você entendeu a minha entendi, pergunta. Janderson. Obrigado pela pergunta. O que acontece? Nos hospitais que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei só em hospital privado, né? Como a gente não tinha um ambiente controlado, tanto microbiologicamente quanto biologicamente,
Então, o que a gente fazia? A gente dispensava a dose completa, né? Então, sobrou, jogou, né? E aí, nos hospitais que eu trabalhava, tinha muito esse questionamento das operadoras. E aí, tinha um documento do Conselho Federal de Farmácia de São Paulo, que falava que a estabilidade aí era de 48 horas para qualquer medicamento que não fosse diluído em capela. Se não tivesse o ambiente aí limpo, controlado, então que ele manteria aí a estabilidade de 48 horas. Então a gente, no hospital que eu trabalhei, a gente acabou usando esse documento como premissa para pelo menos garantir aí 48 horas de estabilidade. Pelo menos o pagamento porque tem medicamentos que são 7 dias, né? 14 dias, então a gente conseguiria garantir aí pelo menos a cobrança desse uso depois de 2 dias, entendeu? Depois, se quiser, eu posso te passar esse documento que eles publicaram. Mas como não tem, a gente não tem garantia de onde que ele foi diluído, como ele foi diluído, os hospitais que eu trabalhei acabou preferindo não manter a estabilidade e brigar com as operadoras, que a gente sabe que é difícil. É muito difícil convencer quem está do outro lado que a gente tem medicamentos com variações de estabilidade, né? 24 horas, 8 horas, e ainda tem, por cima, se é refrigerado o ar ambiente, né? E tem tudo isso. Então, assim, é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque seria muito bom ter um hospital modelo, um protótipo, e dizer assim, olha, como você colocou na embalagem lá, administrar com diluição, conservar ou doses administradas ou a estabilidade do medicamento dura 24 horas. Então, assim, acho que seria bom, sei lá, alguém vai ter que iniciar isso, né? Alguém vai ter que iniciar. O que a gente, eu implementei lá, eu implementei o Hospital DF-Star, e lá a gente fez uma sala de injetáveis, né? Então, qual que é o intuito do DF-Star? Era diluir o medicamento na capela. Então, a gente já ia mandar a dose pronta para o paciente. Então, ele já ia diluído. Então, toda a dose do paciente prescrita, ela ia ser infundida e a gente ia diluir na farmácia. Isso é uma questão que envolve custo, né? Então, e às vezes assim, a gente precisa manipular na capela, né? Que tem um custo alto, né? Tem o custo de equipe, tem um custo aí de manutenção e às vezes a operadora não quer voltar esse custo para os hospitais. Então, é uma implementação que é difícil, né? Então, alguns hospitais da Reddor já têm implementado, principalmente para a área de pediatria. Então, já manipula, né? Já deixa tudo pronto com a dose indicada para aquela criança. Adulto é mais difícil mesmo. Mas aí, Janderson, eu vou te mandar, quem sabe te ajuda aí esse documento. Não, obrigado, obrigado. Mas isso é o custo-benefício, né? Se a gente olhar com uma mente de custo, aí eu tá perdendo na glosa. Estou deixando de ganhar se eu tiver a capela, né? Eu acho que é só o estudo. Exatamente. É isso aí. E assim, a gente sabe quem está né, assim, quem está na farmácia, que a gente conhece sobre o medicamento, a gente sabe que essa questão de manter a estabilidade é muito crítica, né? Quando a gente abre a geladeira, quando a gente vê como é que é essa diluição, como é que é o controle. Então, também tem isso, né? Essa questão desse risco, assim, de às vezes, da gente manter a estabilidade a ferro e fogo, né? É uma É, discussão aí muito ampla. Enquanto não temos mais novas perguntas aqui, eu queria fazer uma que eu acho que vivi isso um pouco lá na Reddor. Acho que você estava lá nessa época, que era referente às dispensações. Sempre tem uma briga, uma discussão, uma dificuldade muito em torno desse âmbito de dispensação, por conta de o que vai, se volta, quanto volta. E eu acho que essa é uma dificuldade que tem em todos os hospitais, clínicas, em todo. E lá foi feita uma dispensação onde o enfermeiro ia lá, tirava com o crachá dele e bipava, né? Falava, eu peguei isso. Foi utilizado? Tá na conta? Ok, não tá, tem que voltar. E aí, quando volta,
tem que ser o mesmo enfermeiro entregando, mostrando. E eu acho que foi algo que foi assim que ajudou demais no controle de dispensação daquele material. Era você que estava lá nessa época? Era eu. Poderia dar uma palhinha para a gente, porque aquilo lá para mim foi eu acho que de dos hospitais que eu já passei, foi um lugar que tinha uma crítica muito grande referente a isso e que melhorou em um nível muito grande. Eu acho que isso melhorou não só a parte financeira, mas o controle mesmo, de toda a dispensação, e isso eu acho que reflete em tudo no hospital, principalmente em valores. Então, na Redditor tem a premissa das satélites, né? Então, tinha uma farmácia satélite em cada andar, e aí tinha a questão da dispensação na porta, né? Então, eu ia com a prescrição médica daquele paciente, então eu falava, eu quero 10 fraldas, 10 sondas, 10 combi red, e aí a farmácia pegava e lançava na conta daquele paciente. E aí a gente dispensava, mas o técnico às vezes não evoluía, a enfermagem não evoluía, e tinha todo aquele confronto, né, Cristiano? A farmácia falava que lançou porque a pessoa pediu, e o técnico falava que não tinha pedido. E aí foi quando a gente colocou o quê? Ó, vamos colocar aqui o filtro. Então a gente colocou o filtro de bipar o crachá, porque antes não tinha, só tinha essa questão da dispensação da porta e não sabia quem tinha pegado. Então a gente começou a fazer o seguinte: estou dispensando, eu bipo o meu crachá que eu estou dispensando. Então eu sei que o Fábio dispensou para quem? Aí eu dispensei para o Cristiano. Aí o Cristiano ia lá e bipava o crachá dele. E aí, quando a gente olhava isso na dispensação, a gente conseguia saber, ó, quem dispensou foi o Fábio, o Cristiano, em tal farmácia, em tal horário. E com isso a gente conseguia rastrear todo o processo dessa dispensação. E a devolução também é a mesma coisa. Devolveu para a farmácia, bipa quem devolveu, né, na hora do crachá, e também quem recebeu esse produto. Por quê? A Redditor não trabalha com a solicitação, porque acredita que é menos tempo da assistência com o paciente. Né? Então, tem hospital que tem questão da requisição, então você entra no computador e faz a requisição, e tem instituição igual a Redditor que você pega direto na farmácia. Então, devido a isso, né, que a gente não conseguia saber quem que pegou, quem que dispensou, dispensar até que a gente conseguia, mas a questão quem pegou, a gente colocou essa questão da bipagem na hora de pegar. E deu super certo, a gente conseguiu rastrear, né, saber aí quem estava pegando, e aí trabalhar também com a questão da enfermagem do outro lado. Ó, precisa evoluir, você pegou, você usou em outro paciente, mas aí tem que devolver e pegar o do outro paciente para a gente lançar na conta de forma certa. Então, isso aí foi um case de sucesso lá que a gente teve. Deu um trabalhinho para implementar, mas deu certo. Tem muito isso, né? Deles pegarem para um paciente, não usou, vou usar para esse outro aqui. E assim, e nisso se perde, já era. Não tem mais o controle de o que foi para quem, e controlou muito até o final, para a gente saber realmente, entrou na conta, não entrou. Não, então a gente estava tendo um índice de glosa aqui, estava achando que tinha sido utilizado, não foi. Então conseguiu melhorar até o fluxo do material dentro da conta. E eu achei assim que foi interessantíssimo, um ponto que eu acho que, lógico, que leva custo. Nós tínhamos as farmácias em cada andar, tem toda essa facilidade, que não é todos os lugares que tem, mas eu acho que foi algo que realmente, assim, fez uma diferença muito, muito grande mesmo. Fez. Até para a gente, como controle de estoque, para a gente também evidenciar quem tinha setores que pegavam muita coisa e devolvia muita coisa, então isso a gente sabe que onera o estoque, né? Então, se eu estou dispensando mais, eu estou repondo mais, aí eu estou repondo, daqui a pouco devolve, então isso tudo também na questão de gestão de custo acaba prejudicando, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Na cadeia como um todo, porque a gente envolve tanto custo quanto assistência, né, quanto organização, então a gente tem que pensar nisso. Pablo, abre o microfone aí e fala com a gente. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando? Estamos, Paulo. Eu sou o Pablo, sou farmacêutico, tive a oportunidade de trabalhar com o Fábio também, fui farmacêutico da equipe dele. A questão da estabilidade que o colega mencionou sobre as 48 horas e tudo mais. Eu lembro que no hospital onde trabalhamos,
rolou uma discussão breve sobre essa possibilidade do armazenamento desses medicamentos, ainda mais antimicrobianos, que pode ter uma estabilidade de 24 ou 48 horas, né? Mas, no momento, eu me recordo que isso não foi para frente por conta da equipe de enfermagem, que, por ter nos sinalizado, parece que um técnico de enfermagem ele é responsável por aquilo que ele manipula, reconstitui e faz a diluição, né? Então, como os plantões geralmente são 12 por 36, são 4 plantões, né? Um hoje, um amanhã, um na noite de hoje e um na noite de depois de amanhã, roda muito uma diluição para várias equipes, e você não sabe realmente se o colega fez essa reconstituição de maneira correta, né? Por conta disso, eu lembro que tivemos um bloqueio de não fazer o uso e a segurança dessa estabilidade, porque eu acho que eles não podiam assegurar pelo trabalho que foi passado corretamente para eles, né? Por eles não estar certificados, ou talvez não ter tido talvez um processo de dupla checagem, né? Uma segurança a mais para fazer a administração desses medicamentos, né? Como os antimicrobianos, como eu falei. Eu acho que por isso que tivemos esse impasse de não ter ido para frente. Muito bom, Pablo. Obrigado aí pela contribuição. Nada. Pergunta, algum comentário? Alguém? Bárbara aí, também uma pessoa de muito conhecimento, que sempre tem muito a agregar aí para gente. Acho que ela não está. Acho que ela acabou tendo que sair. Eu acho que se não temos mais nenhuma pergunta, mais nada, mais alguma coisa a acrescentar, quer fazer alguma finalização? Queria agradecer, né, a participação de todo mundo. Tá aqui na terça-feira, né, 7 horas da noite, aprendendo, né, junto comigo, que eu aprendi muito na montagem desse material. E aí, se precisar do meu apoio, né, alguma consulta, alguma pergunta, estou à disposição. O Fábio está lá no grupo com a gente, lá do aulão. Se alguém Vamos tiver lá. alguma dúvida, alguém quiser ir lá, ficou com vergonha aqui na aula de expressar, vai lá, pergunta, material também, manda lá para a gente, que vai ser de grande valor. Queria também deixar aqui para vocês, para as próximas aulas, eu mandei aí no chat o link para o pessoal poder se cadastrar para as próximas aulas. Fazendo o cadastro lá, a gente garante certificado, que também é muito importante. Tá também o grupão, para o pessoal que assiste às aulas, acompanha, tá podendo entrar, participar lá com a gente, melhorando cada vez mais nossa comunidade. E quem perdeu alguma aula, tem lá no YouTube, ou quer rever, quer mandar para um amigo, que não tem a possibilidade de poder entrar aqui e assistir com a gente, assiste lá no YouTube, aproveita, ajuda a gente lá no engajamento, para poder crescer o canal, distribuir isso mais, aumentar mais nossa comunidade. Dá o like lá, se inscreve, deixa os comentários para a gente poder cada vez crescer mais e mais aí a nossa comunidade. E é isso. Muito obrigado a todo mundo e uma boa noite. Obrigado, gente. Gratidão. Bom, Obrigado.